Oi, turma! Vamos resolver agora mais um exemplo de teste T para uma média populacional. Bom, em indivíduos normais, o consumo renal médio de oxigênio é 12 centímetros cúbicos por minuto. Deseja-se investigar, com base em 5 indivíduos portadores de certa moléstia, se esta tem influência no consumo renal de oxigênio. Qual a conclusão a 1% de probabilidade? Então, os dados observados a gente tem aqui foram 14,4, 12,9, 15, 13,7 e 13,5. Bom, a primeira coisa então é a gente colocar as hipóteses. Nesse caso, a hipótese H0 é que a média é igual a 12. Tá aqui, 12 centímetros cúbicos por minuto. É a informação da nossa média populacional. E a nossa hipótese alternativa, que é formulada com base em conhecimento prévio, nesse caso a gente não tem nenhum conhecimento prévio se essa moléstia vai aumentar ou diminuir esse consumo renal médio, certo? Só está falando que influencia esse consumo renal, mas a gente não sabe se diminui ou se aumenta. Por isso, então, que a gente considera como nossa hipótese alternativa a média diferente de 12. E nesse caso, é um teste bilateral, uma hipótese e um teste bilateral. Então, agora a gente identifica a alfa, que foi pedido a 1%, e o teste T. Então, de novo, nesse caso é um teste T porque a gente está trabalhando com média, e no caso um teste T para uma média populacional, porque foi informado aqui já a média populacional para esse consumo renal médio de oxigênio, e a gente quer comparar com o valor de uma amostra. Então, agora a gente vai fazer o gráfico da região crítica e encontrar esse valor de T tabelado. Nesse caso, a gente tem uma amostra com 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. O grau de liberdade, então, vai ser igual a 4. E o nível de significância é 1%, vamos olhar na tabela. Então, a tabela de T, em níveis de 10% a 1%, a 0,1% de probabilidade. A tabela é bilateral. Só relembrando aqui, a nossa hipótese também é bilateral, então é tranquilo. A gente olha aqui o grau de liberdade 4 a 1% de significância, o valor de 4,6. Então, a gente monta aqui o nosso gráfico e já coloca o valor tabelado. E vamos fazer o cálculo, então, do T calculado. E para isso, a gente precisa calcular a média e a variância dos dados observados. Então, tá aqui a variância dos dados observados e a média dos dados observados. Vamos agora montar nossa fórmula de T calculado. Então, a gente tem aqui a média das observações menos a média populacional, que está aqui na nossa hipótese, dividido pela raiz quadrada da variância, dividido por N. Nesse exercício, então, que a gente não tem o desvio padrão, a gente vai utilizar essa fórmula já com a variância. Então, a gente tem a nossa média para os dados observados igual a 13,9, a gente tem aqui, menos a média populacional igual a 12, sobre a raiz quadrada da variância dos dados 0,665, dividido por N, que é 5. Então, resolvendo aqui, a gente tem o valor de T calculado igual a 5,21. Então, se aqui é 4,60, a gente tem que 5,21 é maior do que 4,60. Então, está na região de rejeição da hipótese H0. Então, a nossa conclusão fica: rejeita-se H0 a 1% de probabilidade pelo teste T. Ou seja, essa moléstia tem efeito sobre o consumo médio de oxigênio. E a gente pode já falar, avaliando aqui a média, que ela aumenta o consumo renal médio de oxigênio, certo? Vamos ver agora qual é de acordo com essa resposta, qual é a probabilidade de se cometer o erro tipo 1 e o erro tipo 2 nessa conclusão. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu rejeito a hipótese H0, eu estou cometendo o erro tipo 1. O erro tipo 1 é quando eu rejeito a hipótese H0, mas na verdade a hipótese é verdadeira, certo?
Então, se eu estou cometendo o erro tipo 1, qual é o valor do erro tipo 1? Vamos olhar aqui para o gráfico. Lembrar que esse valor aqui de t tabelado é 1%. Então, a gente tem que todo esse valor aqui que está pintado aqui, que a porcentagem sobre a curva vale 1%. Só que o nosso t calculado está aqui. É o 5,21. Então, esse pedaço que está pintado aqui, ele é menor do que 1%, não é? Se 1% é essa área toda, essa área menor aqui, a gente pode considerar que ela é menor do que 1%. Então, nosso erro tipo 1, ele é menor do que 1%, menor do que 0,01. E o erro tipo 2? Bom, se a gente está cometendo o erro tipo 1, o erro tipo 2, ele não existe. Tudo bem? Bom, era isso. Até a próxima.